Vitória na CCJ e agora o caminho é o plenário, a vitória também no plenário. Mas para isso há um obstáculo, a relação do presidente Michel Temer com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A Vera Magalhães já está conosco aqui no Jornal da Manhã e a pergunta que não quer calar, Vera, já fizeram as pazes? Bom dia. Bom dia, Carlos Aros, bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos assiste e nos ouve nesta manhã de quinta-feira. Aros, aquela velha coisa, né? Aquele velho ditado, você cria dificuldades para vender facilidades. O presidente da Câmara vinha numa espécie de um muxoxo aí nos últimos dias, ninguém entendia direito por que ele estava tão bravo, se meia dúzia de deputados irem para o DEM ou para o PMDB podia justificar toda aquela retórica inflamada, as ações contra o governo, um governo que ele tinha ajudado a salvar pouco mais de um mês antes na primeira denúncia. Na verdade, o que estava por trás ali, o que explicava a irritação do Rodrigo Maia, era essa MP que está sendo discutida, essa que estabelece as regras para a leniência dos bancos. Os bancos estão fazendo uma ação preventiva aí, porque imaginam que podem vir a ser alvos de complicações, principalmente depois da delação do Antônio Palocci, que deve expor de alguma maneira, não se sabe em que grau, o sistema bancário e suas relações com o governo do PT. Então, essa MP foi negociada, Rodrigo Maia tem um bom trânsito com esse setor, sempre teve, ele mesmo já trabalhou no setor financeiro antes de seguir a carreira política do pai, e ele vinha negociando os termos dessa MP com o governo, prevaleceu a posição dele, o texto deve ser feito aí, votado o texto final de maneira a cotejar essa posição, então as coisas foram se acalmando. Também essa negociação sobre o comando do BNDES, a irritação dele passa um pouco por isso também. As políticas do BNDES, o comando do BNDES, isso também deve ser ajustado. Se o Paulo Rabelo de Castro não cair, ao menos algumas das diretrizes do banco devem ser ajustadas para contemplar esse descontentamento. O Estadão hoje, Vera, traz a informação desse almoço do presidente Michel Temer com o presidente do BNDES. Seria também por isso, para fazer um ajuste fino nessa relação? É isso, chegou-se a imaginar que o Paulo Rabelo de Castro poderia até mesmo cair, porque vinha sendo alvo do Rodrigo Maia, mas o que eu apurei é que não deve cair, mas que vai haver ali alguns ajustes na política do banco. Vamos acompanhar quais serão eles. Então as coisas destensionaram com o Maia nos últimos dias e ele marcou a sessão para o dia seguinte, aquele que era o pretendido pelo governo. O governo falava em dia 24, marcou-se para o dia 25 a sessão e ela deve ocorrer. O placar na CCJ foi menor que na primeira denúncia, porque o PSB na última hora trocou 2 deputados. No plenário é mais difícil fazer esses arranjos. Vamos ver como é que vai ser. O governo espera um placar mais ou menos semelhante ao da primeira denúncia, que foram 263 votos pelo arquivamento, mas diz que o importante é ter 172, que não vai se preocupar muito com o placar, Aros. Bom, parece que ele já ganhou o jogo. E agora, e tendo em vista isso, será que ele já está projetando um grande plano anual para até o fim do seu governo, Vera? Não, Joseval, os planos não são grandiloquentes, a ideia é tocar a bola meio de lado, tentar pelo menos reduzir os atuais 7-1 para uma coisa menos vergonhosa, porque ganhar o jogo o governo já sabe que não vai conseguir. Então não vejo ninguém falando em grandes reviravoltas. O que se fala, o que eu ouço, qual é o discurso, inclusive o discurso que vai ser martelado daqui para frente. O governo teria posto a economia nos eixos, nos trilhos, graças a uma equipe econômica que goza de confiança dos agentes aí que atuam na economia, tanto no setor produtivo quanto no chamado mercado financeiro. Teria proposto reformas que vão racionalizar a economia brasileira, como a trabalhista já aprovada e a da Previdência, que ele vai fazer um esforço de aprovação, embora o próprio governo já não conte tanto com isso, e teria adotado outras medidas infraconstitucionais aí que teriam ajudado a dar um gás e a reduzir a crise deixada por Dilma Rousseff, como a liberação do FGTS, a fixação de um teto de gastos pelo próprio governo que teria ajudado a voltar o fiscal para os trilhos. Então o discurso vai ser mais ou menos esse, que graças ao Temer o Brasil teria saído, ainda que paulatinamente, da recessão prolongada, e aí tentar
apontar as medidas bem-sucedidas, aquelas em diversas áreas, pinçar essas medidas. E aí vem a novidade. A ideia, num tempo de cofres fechados, é usar a rede nacional de rádio e TV para divulgar essas ideias, essas medidas. Então, alguns ministros já estão fazendo isso. O próximo deve ser o ministro Mendonça Filho, que na época do Enem vai usar uma rede nacional de rádio e TV para louvar a reforma do ensino médio. Essa reforma que criou uma nova grade, aí, uma nova regra para o ensino médio. Então, ela deve ser louvada em rede TV. O governo quer bater bumbo naquilo que ele tem de pouco para mostrar, mas os planos não são ambiciosos. Vera, você volta logo mais. Nos encontramos no 3 em 1. Tá bom. Até mais, Aros. Bom trabalho para você. Trabalho.